Olá, mais uma etapa do nosso curso gratuito sobre educação financeira, onde você, mesmo não tendo nenhum conhecimento de educação financeira, você vai aprender no final desse curso a investir. Você vai saber o impacto que isso tem em sua vida. E eu estou iniciando aqui com a parte de conceitos, que é muito importante, até para quando você pegar alguns vídeos que eu já fiz aqui nesse canal, você entenda, porque muita gente não consegue nem entender por falta desse conhecimento que não é dado nas escolas. Então, eu vou dar sequência, porque a gente tinha falado no vídeo anterior, eu falei por que você deve estudar educação financeira, mas agora nesse aqui eu vou falar o que a gente vai estudar, né, sobre educação financeira. Então vamos para a prática aqui, de maneira que você chegue ao final desse curso sabendo investir, mesmo que você não saiba nada. E o que estudar, né, em educação financeira, né, o que a gente deveria ganhar de conhecimento, né? Primeira coisa é a psicologia do dinheiro, né? Por quê? Porque as pessoas não erram porque não sabe somar ou diminuir, mas por causa das suas emoções. Então, uma das coisas que a gente trata na educação financeira é esse conhecimento sobre si, né? Sobre a sua psicologia. Né? Afinal de contas, muita gente tem aquela ilusão do consumo por status que deixa você escravo de uma sociedade. Isso vai te fazer ficar mais pobre. Quando você entende que você está sendo levado por esse ciclo, isso muda tudo. Então, o primeiro ponto é esse. Aqueles vieses cognitivos, tipo o efeito sardinha, onde todo mundo diz assim, rapaz, hoje tá bom aplicar no Tesouro Direto, aí vai todo mundo no Tesouro Direto. Hoje tá bom comprar imóvel, vai todo mundo comprar imóvel. Hoje, enfim, essas coisas que são, as pessoas seguem o cardume e você não vai mais querer ficar igual à média. Você vai aprender quanto é que dá retorno cada investimento e você vai entender através do cenário econômico, o cenário com as decisões que o governo tem tomado, isso vai impactar na tua vida e você vai ter uma tomada de decisões muito mais racional. Outra coisa é que você vai deixar de ser imediatista. Afinal de contas, você quando compra uma coisa financiada e que aquilo não vai te dar um retorno, quanto é que isso tem impacto na tua vida? Tem horas que seria interessante você pegar um financiamento, certamente, mas para quê? Qual a finalidade disso? Então, dependendo da situação, isso pode ser muito ruim para a sua vida financeira. Principalmente se você for um financiamento que você não só vai ter despesa e amanhã você tem que, por falta de condições, vender aquele bem e vai vender mais barato, enfim, não é tão legal. Então, vale muito a pena a gente entender esse custo de alugar um dinheiro ao banco, né? Porque quando você financia um bem, você está alugando dinheiro ao banco, ao invés de você emprestar esse dinheiro ao banco e cobrar um aluguel dele. Então, você ficar nesse controle é muito mais interessante. Outro ponto é que eu já fiz mais de um vídeo aqui no canal falando de finanças a dois. Afinal de contas, se você não sabe, mas muitos divórcios são potencializados, muitos divórcios, inclusive, ocorrem por falta de conhecimento de educação financeira e que geram muitas brigas, porque não tem controle o casal das suas finanças. A ideia é justamente que você, entendendo melhor esse conceito, dê esse conhecimento para sua esposa ou para o seu marido, enfim, de maneira que seja possível você ter esse equilíbrio e consiga ambos realizar seus sonhos, né? Então, isso é um ponto que você tem que tratar em relação a esse lado comportamental, esse seu lado psicológico, e que no começo, quando eu abri esse canal, eu confesso a vocês que eu imaginava que esse conhecimento apenas técnico do investimento fosse o ponto mais importante. E hoje eu enxergo ao contrário, que o ponto comportamental, como é que as pessoas vão repensar os seus conceitos de vida, são muito mais importantes para que a pessoa tenha uma mentalidade mais tranquila, uma mentalidade próspera. Um ponto muito importante da educação financeira, para você não ficar neurótico, né, é você saber quanto é que você deveria aportar, o percentual do seu salário, se aquele aporte que você faz em investimentos ou fazer de sua reserva de emergência, de onde é que sairia, em quanto tempo você chegaria lá, é muito importante isso. Você precisa entender o conceito de juros compostos, quanto é que você vai investir para ter essa reserva e quanto tempo isso vai acontecer, para você, de repente, não pensar que você vai colocar R$ 100 por mês e vai ficar milionário, como muita gente não entende, inclusive o poder da inflação e como é que acontece quando você tem uma Selic hoje, que seria atrativa para determinados investimentos,
A gente vai falar isso melhor nos próximos vídeos, mas só para que você entenda o impacto que você botar um capital ali todo mês vai ter um retorno, uma rentabilidade muitas vezes até interessante. A longo prazo, isso daria um retorno interessante, porque você teria juros muito altos, mas se você tem uma inflação alta, o que, seria o juro real? A gente vai falar isso mais na frente, tá? Para que realmente você tenha esse capital atualizado. Mas enquanto isso, é preciso a gente entender que existem princípios que já foram testados, por exemplo, a regra dos 50, 30, 20, onde seria o ideal que você tivesse 50% do seu salário voltado para as suas necessidades, né, do seu rendimento, né, para as suas necessidades, 30% para seus desejos e estilo de vida e 20% investido para o seu futuro. Aí você diz assim, mas eu não sei, rapaz, como é que eu vou juntar esse dinheiro, porque não sobra nada, eu já ganho um salário mínimo. Eu digo a você que esse canal aqui, eu trato alguns temas aqui, inclusive sobre empreendedorismo. E empreender, você talvez conseguisse botar esse valor que você vai calcular ali por mês para você ter uma reserva de emergência, para que você possa, inclusive, mudar de emprego, mas essa mudança de emprego aconteça com você com uma reserva de emergência já sólida e você consiga negociar melhor, tá? Então, eu acho que a reserva de emergência é uma fonte de paz, porque todo dia você vai ter mudanças no cenário econômico, você vai ter oscilações ou problemas, de repente, que acontecem quando você menos espera. Foi uma batida no carro, foi uma manutenção que você vai ter que fazer no seu imóvel, ou sei lá, você vai ter que mudar. Enfim, é muito importante que você tenha uma reserva de emergência, né, para você não ficar no limite. Eu conheço muita gente que tem um bom salário, mas não tem esse princípio de guardar, porque sempre vai dizer que eu não posso fazer isso, porque não tem o menor controle de como gasta dinheiro. Na verdade, isso é a realidade. Não tem controle de como gasta dinheiro. E como é que você controlaria isso? Inclusive, eu tenho um vídeo no canal que eu vou passar a linkar, né, com cada vídeo desse aqui que eu estou colocando, de maneira que você possa assistir eles e dar sequência no seu conhecimento. Né? Por exemplo, como você identificar oportunidades de economizar, ou como você identificar oportunidades de colocar uma parte de uma despesa sua no investimento e isso você ter uma vida, né, melhor no médio prazo. Né? Então é justamente isso que a gente, muitas vezes, a gente precisa discutir. E isso se discute quando a gente tem educação financeira. Então, eu já fiz vídeo no canal, porque muita gente fala de cartão de crédito, eu fiz vídeo mostrando que o cartão de crédito pode ser um aliado, mas a maioria das pessoas pensa que o limite do cartão é uma renda extra, e isso é péssimo para a vida das pessoas, e eles ficam endividados, enfim. É uma coisa, só traz malefícios. Então, na verdade, é muito importante que a gente tenha essas referências, para a gente pelo menos poder buscar no futuro. Tá? Outro ponto eu quero desmistificar a cada momento, nos próximos vídeos, essa questão do economês, né? Porque são tantas siglas, né, diferentes, Selic, juros compostos, juros simples, CDB, LCI, LCA, e o que é danado é isso, né? Quanto é que rende? Como é que eu calculo isso, pelo amor de Deus? O que é CDI? O que é Selic Over? Eu quero mostrar isso no futuro. Né? O que é uma marcação a mercado? A gente precisa entender, né? E isso a gente vai falar disso aqui nos próximos vídeos aí que a gente vai ver. E até o seguinte, imagina que você pode hoje ser sócio, né, do shopping. Você pode ter um fundo imobiliário onde você viraria sócio e compraria só um pedaço daquilo dali. Né? Nessa situação, seria muito interessante, até por exemplo, imagina que você tem uma vida hoje que amanhã você pode mudar, você não pode ter um imóvel, mas se você tem esse valor, né, vai investindo no fundo imobiliário, amanhã ele está pagando pelo aluguel. Seria a mesma coisa de você, do ponto de vista financeiro, você ter seu imóvel. Né? Pode ser que você não goste dessa ideia, porque tem gente que precisa de todo jeito ter um imóvel para a mente, por causa de experiência. Não estou falando que está certo ou está errado, tá? Mas eu estou dizendo aqui da importância de você saber de onde é que você pode buscar recursos para aquilo não ficar pesado na sua vida, pagar, por exemplo, um aluguel. Tá? Então isso é muito importante. Né? Até quanto é que gera o retorno dos dividendos, né, do fundo imobiliário e quanto é que gera um aluguel, por exemplo. Isso é muito importante, muita gente não sabe nem calcular. Tá? E eu tenho vídeo, mais de um, falando aqui de imóveis. Afinal de contas, o brasileiro ama investir em imóvel e a gente precisaria entender isso na prática, onde é que a gente poderia arrumar recursos para pagar um aluguel sem problema nenhum e até ganhar dinheiro sobre isso. Uma outra coisa que a gente entende aqui quando estuda educação financeira, né, que é muito importante você ter esse conhecimento, é que a macroeconomia e as decisões que os governos tomam, como agora, por exemplo, a gente tem uma guerra
né? Quanto é que isso impacta nas nossas vidas, né? Onde é que a gente investe, né? Numa hora que tem, por exemplo, o dólar sobe, onde é que você investe, né? O dólar cai, esse tipo de coisa a gente precisa ganhar essa dimensão, para a gente também não ficar com um grupo de pessoas que dizem assim, olha, eu quero que baixe hoje a Selic. Isso não acontece assim, né? São decisões muito mais técnicas, e a gente vai poder cobrar de quem tem o poder de baixar essa Selic de forma correta para a gente ter um país mais cresce e não ter um brasileiro que está tão endividado, né, como está hoje. Mas se o Brasil, em vez de estar focando em algumas matérias que a gente nunca vai utilizar, a gente pudesse hoje ter educação financeira, né, estudar isso no colégio, aí seria excelente, a gente teria uma população melhor. Mas isso daria mais liberdade à população, conhecimento liberta. E aí, certamente, nenhum governo tem interesse de investir nisso. Isso na prática, é isso que acontece. Tá? Então, a gente está vendo esse superendividamento do brasileiro, né, justamente por falta de conhecimento em educação financeira. Tá? Então, vamos entender, né, como isso acontece, como é que a gente controla a inflação, o que é inflação, quem é que mede a inflação, isso nos próximos vídeos aí. Espero que tenha ficado claro esses conceitos para você e eu vou tentar colocar aqui links de vídeos onde você possa ampliar esse conhecimento de maneira mais prática, mas a gente vai seguir ainda com uma parte muito prática do curso e vocês precisam ganhar esse conhecimento prévio para você não ser enganado, como muita gente promete aí que você vai colocar R$ 1 no todo mês e vai ficar bilionário. Isso aí não acontece, vocês vão entender por que isso não acontece, tá bom? Então, curta, compartilhe esse vídeo aí, certamente outras pessoas vão se beneficiar, mas aguarda o próximo aí que a gente está crescendo nesse conhecimento da educação financeira. Forte abraço e até a próxima.